Meus amigos, olha, o final de semana chegou, sexta-feira sextou, mas a gente vai fazer uma grande rodada aqui sobre os eventos relevantes aí da semana, principalmente no que diz respeito ao Brasil, olha, mas também o que está acontecendo no mundo, no campo da geopolítica lá fora. Temos grandes reviravoltas ali, tem proposta do Putin, né, para uma espécie de cessar-fogo. Temos também o diretor da CIA, William Burns, indo até a Europa para negociar ali um cessar-fogo também sobre a questão de Israel, mas sobre muitas controvérsias, né, dentro daquele cenário de equiparação que não deveria acontecer. E temos também a novidade, né? A China cerca Taiwan. Será que isso pode gerar um terceiro conflito mundial, uma terceira lutaria mundial? E aqui no Brasil, você já sabe, segue as denúncias fora do Brasil sobre o que acontece na democracia pujante aqui dentro. E parece que tem repercussões aí, inclusive, agora o Congresso americano demanda o FBI. Vamos lá, vamos saber sobre tudo isso e muito mais. Chega junto, eu vou pedir para você aqui, dá like, se inscreve e compartilha nessa nossa estreia aqui. Vamos lá, eu vou partir diretamente para as notícias, enquanto você aí vai deixando o teu like, legal? Vamos lá, deixa eu só baixar aqui. Olha, legal. China realiza exercícios militares ao redor de Taiwan após a linha, né? Após a ilha empossar ali o presidente. O presidente Lai foi eleito agora recentemente, tomou posse, e na sequência disso, um grande exercício militar. Não é incomum, a China faz constantemente esse tipo de exercício, mas alargou, fez numa escala maior, e exatamente na sequência da posse do novo presidente ali de Taiwan. Isso logo após ele, durante a posse, fazer um discurso duro ali em relação à China, e dizer para que eles deixem a independência da ilha, né? E que a ilha siga em paz. Vocês sabem, uma grande controvérsia que pode gerar aí uma série de conflitos, caso a China resolva trazer para dentro do seu guarda-chuva novamente a própria ilha de Taiwan. Detalhe, tá, pessoal? Isso é uma história que a gente já contou muitas vezes aqui, que vai ganhando capítulos e nuances conforme se agrava no mundo todo a possibilidade de uma terceira lutaria mundial. Essa é a grande diferença nesse momento, né? A China tem uma política de uma só China e considera Taiwan meramente ali uma espécie de ilha rebelde, uma província rebelde, né? Sobre nova direção, mas dentro do seu estado de influência. A grande questão é que a ilha não reconhece esse próprio status. E o mundo todo também tem dificuldade, né, de manter esse mesmo tipo de relação. O problema é que a ilha é sensível, principalmente no que diz respeito à questão da tecnologia, é o maior fabricante, de longe, 90% ali, dos microchips, né, do mundo de alta tecnologia são fabricados na ilha, e o mundo todo sofreria um grande atraso caso a tomada por força promovesse destruição aí na ilha, até porque a mesma não vai se entregar fácil, e a gente vai comentar isso no final dessa matéria. Mas vamos aqui ao tema, e a gente vai conversando sobre esse ponto. Vamos lá? O Partido Comunista Chinês no poder afirma que Taiwan faz parte do seu território, apesar de nunca ter controlado a ilha, e prometeu tomá-la pela força se necessário. A China iniciou exercícios militares ao redor de Taiwan, que durarão 2 dias. Começou na quinta-feira, termina nessa sexta-feira, né? Bom, a ação ocorre menos de uma semana após a posse do novo líder democraticamente eleito ali na ilha autônoma, né? O Partido Comunista Chinês, no poder, afirma que Taiwan faz parte de seu território, apesar de nunca ter controlado. Os exercícios começaram na manhã desta quinta-feira e cercarão Taiwan. A gente vai já mostrar um gráfico aqui para vocês para entender melhor isso. Representando o primeiro grande desafio para o recém-eleito Lai Ching-te, né? Enquanto ele tenta gerir as relações com os poderosos vizinhos autoritários, né? O Exército de Libertação Popular da China, o ELP, anunciou que lançou exercícios militares conjuntos envolvendo exercícios a Marinha, a Força Aérea e a Força de Foguetes em áreas ao redor de Taiwan. Os exercícios estão sendo realizados no Estreito de Taiwan, uma curta extensão de água que separa a ilha do continente, tanto no norte quanto no sul.
Bom, vamos lá. Aí o resto são questões técnicas. A gente vai trazer aqui só o mapa aqui para ilustrar o que está ocorrendo nesse momento lá. Nesse momento que a gente está fazendo esse material, produzindo, esses exercícios estão ocorrendo. Né? E nós temos aqui a ilha, né, de Taiwan e o continente chinês. Essa distância é um pouco mais de 130 quilômetros, em algumas faixas vai um pouco mais, entre 120 e 150 quilômetros no total, né? E é uma área sensível em termos de forças militares com a capacidade que a China possui hoje, é uma área muito fácil de ser transposta. Porém, Taiwan não é uma ilha, vamos dizer assim, despreparada para retaliar um adversário. Eles têm grandes capacidades adquiridas, aliás, investem bastante. Só para você ter uma ideia, o orçamento dessa pequena ilha de 20 milhões de habitantes, o orçamento de defesa, é um pouco menor, por exemplo, do que o orçamento do Brasil, né? Imagina ali a proporção, e eles investem bastante, além de ter equipamentos fornecidos pelo Ocidente, principalmente Estados Unidos, né? Mas também com apoio da Europa, para provocar muito incômodo, mesmo em um gigante militar como é a China. E a gente vai fazer essa análise aqui. Tá? Vamos lá? Vamos colocar mais um, para se ter a ideia aqui da complexidade da coisa. Caso a China resolvesse efetivamente atacar Taiwan, provavelmente ela utilizaria a porção ocidental do seu território, que é formada principalmente ali, é um terreno mais plano. A China tem aqui uma divisão, né, praticamente entre a parte ocidental e oriental da ilha, dividida por uma cadeia de montanhas, né, e a parte exatamente voltada para o continente chinês seria o local mais indicado ali, com um pouco mais de uma dezena de praias que poderiam servir, né, para o desembarque anfíbio da China. Porém, antes de chegar a esse desembarque, enfrentaria uma barreira, né, de mísseis e artilharia para promover isso. Há quem diga, inclusive, que existe ali um sistema de irrigação de combustíveis que bombearia combustível para toda essa região aqui, provocando ali, podendo incendiar boa parte do seu litoral, o que provocaria grandes baixas ao exército chinês. Né? Então, não seria também algo tão fácil. Eu estou falando desse do ponto de vista bélico, estratégico ou tático aqui nesse caso, porque as pessoas estão se questionando se chegou esse momento. Mas não é tão simples assim. A gente vai falar da questão da diplomacia e da política que envolve tudo isso, que faz com que isso não seja tão simples. Tá? Já do ponto de vista estratégico da porção oriental da ilha, fica praticamente todas as bases militares de maior relevância, o que propicia pousos e decolagens, vamos dizer assim, de certa forma, mais protegidos em relação à China, das suas aeronaves, e também lá onde são guardados a maior parte dos seus mísseis, foguetes, enfim, todo o seu arsenal, possibilitando que a ilha possa ter um grande período de resistência. Né? Um outro detalhe também é na proteção da porção oriental, que seria, inclusive, mais dificultoso para a China atacar, onde ela poderia receber ajuda dos seus aliados, principalmente do Ocidente, Estados Unidos, países da Europa, enfim, quem sabe até ali participação do Japão. Mas isso não é garantido, pois a Taiwan não é prontamente reconhecida pelo mundo enquanto país. Poucos são os países no mundo que reconhecem. Por exemplo, o próprio Estados Unidos não reconhece a independência, né, da própria ilha ali como país soberano. Assim, a maioria dos países também mantém uma situação de ambiguidade do ponto de vista diplomático. Não existe nenhum acordo militar formal para essa defesa. Porém, existem interesses de todo o mundo em relação ao que acontecer na pequena ilha ali de Taiwan. Só para a gente esclarecer também esse ponto. Tá? Há quem diga também que uma das capacidades que a ilha teria de tornar bastante difícil a invasão ali por parte da China, a gente sabe da superioridade, né, da China em relação à pequena ilha. Provavelmente a China hoje se enquadra ali no espectro das 5 maiores potências militares do mundo. Algum
não consenso, vamos dizer assim, sobre se é a segunda ou terceira maior potência, porque temos ali esse segundo lugar disputado entre a Rússia e China. De forma alguma se tem dúvida que os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo, mas esse segundo lugar hoje é questionado, pois, apesar da China ter um grande volume, ter um dos exércitos, talvez o maior exército volumoso do mundo, e grande número de embarcações, se fala até em ser a primeira marinha do mundo em termos de volume, mas não em qualidade de equipamentos, né? Mas a Rússia é uma potência militar nuclear muito maior do que a própria China. Então tem ali essa disputa pelo segundo lugar. Portanto, para a pequena Taiwan, é um desafio de gigantes ali, né, para poder dar essa retaliação. Mas o papel de defesa, nesse caso, trará grandes baixas à China, mesmo que ela resolva empreender nesse processo. E como seria essa retaliação? Primeiro, a Taiwan estrategicamente decidiu não investir em equipamentos pesados e de última geração, como caças e tudo, apesar de ter muita coisa nesse sentido, mas concentrou principalmente os seus esforços de defesa em defesas portáteis. Isso é uma estratégia chamada de estratégia porco-espinho, né? É utilizada, e a mesma estratégia que está sendo utilizada, por exemplo, pela Ucrânia, e que provocou um freio no avanço, né, das colunas de tanques russos, por exemplo, durante a invasão há 2 anos atrás, que se achava que seria rápida. Então, há um grande investimento por parte de Taiwan em defesa aérea portátil, né, e também outros meios de retaliar, né, o avanço ali chinês, como mísseis de cruzeiro, mísseis antinavios, principalmente porque se dará possivelmente, em caso, né, essa ocupação, essa invasão se desse por meios bélicos, o meio principal, né, de transporte de tropas seria pelo mar, ali, como é de costume, mas haveria grandes perdas, grandes baixas ali nesse processo. Existe também um outro plano de retaliação, e entenda que esses são boatos estratégicos de defesa, mas que devem ser levados em consideração, porque são serviços de inteligência que plantam essas informações para promover uma certa dissuasão. A dissuasão básica de Taiwan em relação à China, e para contar com o apoio do mundo, é o fato dela ser o maior produtor de semicondutores, né, e de microchips de alta tecnologia, de ponta, principalmente os utilizados, né, em veículos de última geração, mas também amplamente necessários para o setor de defesa no mundo todo, defesa, satélites, enfim, né, sendo responsável aí por 90% dessa produção. Portanto, um ataque direto à ilha que destruísse essa infraestrutura provocaria um atraso de décadas para toda a humanidade. Isso é um consenso. Você demoraria muito a recuperar, além de um prejuízo trilionário no comércio mundial. Né? É dali que sai, né, a maior parte desses equipamentos sensíveis. Bom, isso é conhecido como escudo de silício, né, que justamente protege, dá uma dissuasão e dá um convite diplomático a que nações de todo o mundo defendam ali a ilha. Esse é um primeiro ponto. Mas, em último caso, pela questão estratégica da China, ela tome essa decisão, né, para implementar a sua política de uma só China, né, ao objetivo que eles buscam, né, consolidar, até para poderem se tornar, segundo proferido, segundo faz parte do próprio calendário chinês ali, a maior potência, né, do mundo em 100 anos a partir da fundação do partido. Data essa que se dará, né, aliás, da assunção do partido ao poder, né, do partidão lá. Data essa que é prevista para 2049. Então, para que eles possam almejar, possam continuar nessa toada, é óbvio que eles teriam que dar conta, antes de dominar o planeta, né, como potência hegemônica, eles teriam que ultrapassar ali a conquista, de uma pequena porção de terra. Senão, fica muito difícil implementar o restante, né, desse modelo. Bom, e o que restaria, então, a Taiwan? Uma atitude, já que Taiwan não é uma potência nuclear, né, uma atitude de desespero seria provocar um grande dano à China, o que provavelmente provocaria também uma gigante retaliação. Ou seja, quando você torna a conta cara para as duas partes, aí você força
para que todos sentem à mesa para negociar. Como é que a Taiwan poderia fazer isso? Olha, ela poderia lançar um ataque de mísseis de cruzeiro, ela deve ter essa capacidade, pois há aproximadamente entre 1.000 e 1.400 quilômetros, dependendo do ponto da ilha, né, existe a maior hidrelétrica do mundo e o maior reservatório de água, né, para esse processo de hidrelétrica, que é a hidrelétrica de Três Gargantas. Vou colocar aqui para vocês exatamente essa barragem, né, que, caso seja destruída, provocaria uma inundação em praticamente toda a porção central da China, alcançando as suas principais cidades e indústrias, né? Para quem está acompanhando o que está acontecendo nos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, se vê que tão devastador, ou talvez até mais do que um ataque bélico, é um evento catastrófico a nível de natureza. Nesse caso, forçado, né, por um ataque de mísseis de cruzeiro, mísseis convencionais, que poderiam destruir a barragem e, liberando as águas do reservatório, o maior reservatório do mundo, é a maior hidrelétrica do mundo, isso inundaria ali, provocaria um verdadeiro dilúvio ali em toda a porção central da China. Então, isso também provocaria um grande dano. Isso hoje serve, tal qual serve uma arma estratégica nuclear, para uma dissuasão, ou seja, faz com que fique muito caro o suficiente, uma invasão forçada militar, né, para a própria China. É possível relativizar se Taiwan efetivamente conseguiria promover esse ataque de forma eficaz, ou seja, ao ponto de que a barragem fosse rompida, pois numa trajetória de 1.000 e tantos quilômetros, aí 1.100 a 1.500 quilômetros, dependendo da trajetória escolhida, existe uma grande possibilidade de que as defesas, né, antimísseis da China, e ela sim possui de última geração, fossem eficazes o suficiente para interceptar toda, ou talvez uma boa parte significativa aí desse ataque. Mas o simples fato dessa possibilidade existir, sim, força ali a sentar e negociar. Outra questão de dissuasão também para que essa disputa se mantenha ainda a nível diplomático é o fato de que o mundo veria a China com outros olhos e poderia haver consequências, né, drásticas no comércio mundial da China. A China é altamente dependente do comércio mundial, apesar de ser grande provedora de todo mundo, mas ela é grande compradora do planeta, inclusive na questão dos alimentos, para poder manter a sua população viva. Então, é uma conta muito cara, apesar de parecer uma decisão simples do ponto de vista militar, né? Quem tem maior potência, se nós fôssemos fazer uma conta de papel, nós poderíamos dizer que a China é pelo menos de 10 a 15 vezes maior na questão militar. Só que essa conta não funciona bem assim, porque tem que medir as capacidades tecnológicas também, não é só volume, não é só quantidade de tropas, enfim, você tem outros critérios aí estratégicos, mas do ponto de vista do preço, né, de uma invasão bélica, a conta é muito mais embaixo, tá? Então, acredito que tenha explanado aí sobre isso. Se vocês quiserem, deixem os comentários. Na minha opinião, esse é mais um exercício, é mais um recado, é mais uma aproximação sucessiva, né? Você vai testando ali o seu adversário, e é um recado direto a esse momento político ali de Taiwan. Na verdade, existe hoje uma grande capacidade dos países de infiltrarem internamente via política, né, as decisões para que não se chegue nunca ao ponto de confronto militar. Vamos ver qual será o desenrolar. A minha opinião é que, nesse momento, esse é mais um capítulo, né, desse passo. Porém, a gente sempre precisa lembrar que, em último caso, tem um cronômetro regressivo, que é até 2049, para essa questão ser decidida. Ela não pode ser decidida no final, ela vai precisar ser decidida antes. E se a China finalmente não conseguir, dentro de um período de 1 ou 2 décadas, resolver essa equação, pode ser que ela lance mão disso. Vamos ver, vamos esperar. Talvez também, quem sabe, uma oportunidade de outros confrontos ocorrendo no resto do mundo, né? Nós já temos um confronto em larga escala ali entre Rússia e Ucrânia, temos um conflito potencial no Oriente Médio, ali na questão de Irã, o que está acontecendo nesse momento ali entre Israel e, dentro do seu território, a questão ali da faixa de Gaza, e tudo isso pode escalar.
Por falar nisso, só para a gente deixar um complemento a esse material, a gente pode também trazer essa situação aqui, que tem a ver com esse cenário total. É uma notícia também de hoje, né? Putin quer cessar fogo na Ucrânia com linhas de frente atuais. O que significa isso? Basicamente, no dia de hoje, foi proposto ali, começou a se ventilar a proposição de que poderia haver um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, desde que a Ucrânia aceitasse todas as áreas que já foram tomadas ou estão ocupadas nesse momento pelas forças russas. Mais ou menos considerar esta porção aqui é o território da Ucrânia, deixa eu ver se dá para afastar mais, acho que vai ficar mais compreensível, né? Aqui Moscou, né? Então você tem aqui em cima Moscou, aqui para a porção oriental aqui você tem toda a Rússia e a Ucrânia, que basicamente toda essa área já tomada ou ocupada. Se a Ucrânia aceitar que essa zona já pertence ali, essas conquistas já são permanentes por parte da Rússia, a Rússia baixaria suas armas. Ora, é óbvio que esse aqui é o nosso mapa de tempo real, né? É óbvio que essa questão é uma questão que beneficiaria principalmente a própria Rússia, né? Que iria ter tempo de se reagrupar, reestruturar as suas forças armadas, né? Assim como permitiria ali um fôlego. Há quem diga também que esse cessar-fogo seria igualmente interessante, pois uma das estratégias, naquela mesma situação do porco-espinho, uma das estratégias que a Ucrânia tem utilizado para provocar dano na Rússia é o envio de drones a mais de 1.500 quilômetros dentro do território russo, que tem atingido usinas, né, e refinarias importantíssimas para o principal produto de exportação russo, que mantém a sua economia fluindo, inclusive para que ela possa continuar na linha de frente. Então, tudo isso seria um tempo para se reconstruir essa infraestrutura que já foi destruída dentro do território russo e também reagrupar suas forças. Olha, por outro lado, a vida que está lá do outro lado pediria ou oraria por esse alívio. Bom, essa é uma questão que eu deixo para vocês. Deixa aí nos comentários. Vocês acreditam que um cessar-fogo seria útil de alguma forma para essa questão do conflito, ou é só uma estratégia para se ganhar tempo e posteriormente atacar ainda com muito mais força? Deixa aí nos comentários. Aliás, a proposta do Putin vem carregada da frase, né, de que a Rússia não quer levar essa guerra por décadas, né? Tal qual aconteceu ali, por exemplo, na questão do Afeganistão e tudo mais. O conflito já tem 2 anos e, até o momento, graças também à ampla ajuda do Ocidente à Ucrânia, ao fornecimento contínuo, né, de material à Ucrânia, tem conseguido haver ali um freio, uma resistência. Mas a gente sabe que há um conflito de grande impasse. Em outro momento, eu vou trazer também uma questão que está acontecendo ali na região. Deixa eu ver se dá para a gente já destacar no mapa, mas uma grande questão que está acontecendo aproximadamente aqui nessa área, né? Eu vou trazer isso com mais calma para vocês, basicamente aqui envolvendo aqui a questão da Estônia. Opa, não está aparecendo o mapa aí, agora está. Né? Sobre essa disputa de áreas aqui, onde foi lançado um documento pelo novo ministro da Defesa da Rússia sobre esse processo. Mas eu vou trazer isso na próxima análise que nós fizermos, até porque tem muito boato sobre isso. E o documento que o ministro lançou foi retirado. Aí, nesse momento, boias que fazem a divisão linear ali dentro dessas zonas de disputa, quer dizer, não são zonas já pacificadas, mas que, vamos dizer, a mídia está tentando colocar agora como disputa, né? E como não tem nada ainda confirmado, a gente vai deixar essa especulação para outro ponto. Porque, ao mesmo tempo que se apresenta aqui um acordo de paz com a Ucrânia, ou um cessar-fogo, né, não seria um acordo de paz, parece que está se abrindo outra frente. Será que isso é para dizer, olha, vamos conter tudo isso aí, senão nós vamos partir para cima? Vamos lá. Deixa nos comentários aí que fase você acha que está no conflito, né? Vamos lá. Quero trazer também uma outra situação ainda no campo da geopolítica. Né? Diretor da CIA vai à Europa para negociar cessar-fogo em Gaza. William Burns,
que, aliás, já teve no Brasil, lembra lá em 2022, no período de escolha, para influenciar ali o que poderia, qual seria o futuro do país. A gente vai linkar essa matéria aqui com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos nesse momento em relação ao Brasil, em relação à liberdade de expressão. Mas o William Burns está ali na região, está indo à Europa para negociar exatamente a possibilidade ou não, né, de um cessar-fogo e também alguma possibilidade de acordo ali na questão de Israel. Né? Vamos dar uma lida aqui no material, rapidamente, bem curtinho. Bill Burns vai à Europa para a nova rodada de negociações pelo fim da guerra entre Israel e o Hamas. O diretor da CIA, William Burns, está viajando, né, de volta à Europa para retomar as negociações sobre o cessar-fogo e um possível acordo de reféns entre Israel e Hamas. Lembrando que hoje, né, foi recuperado o corpo, né, de um brasileiro, né, foi anunciado, aí já houve comentários em toda a mídia, foi resgatado esse corpo com mais 2, né, que estavam escondidos ali, foi a inteligência de Israel que teve acesso a isso, e que, quiçá, nós nem sabemos se essas mais de 100 pessoas ainda estão com vida. Espero que estejam, pelo menos boa parte delas. Por exemplo, o próprio brasileiro que foi resgatado, o seu corpo no dia nesta semana, na verdade, ao que consta, pelo que foi informado pelo IDF, né, pelas Forças de Defesa de Israel, ele está sem vida desde outubro do ano passado, ou seja, desde o dia do ataque ali, do fatídico 7 de outubro, quando os terroristas ali do Hamas invadiram o território de Israel e barbarizaram a população, principalmente a população civil, tanto aquela turma que estava lá na festa, ali na rave, mas também as comunidades ali judaicas e estrangeiros que viviam ali também naquela região e que foram totalmente brutalizados. Ainda assim, o Ocidente opta, né, por uma política dúbia na questão diplomática, onde tenta gerar equivalência entre as ações legítimas de Israel na defesa do seu território e da sua população em relação aos terroristas ali que promoveram aquela barbaridade. Né? As cenas são terríveis de tudo isso. A gente está trazendo, vamos ver como isso vai se desenrolar. Para piorar, houve também, de ontem para hoje, uma decisão da ONU que é desfavorável a Israel, exigindo ali uma espécie de cessar-fogo. Né? Mas a gente sabe que Israel está numa cruzada, nesse momento, para a sua sobrevivência, para a sua existência, já que a parte que defende o outro lado normalmente se refere a Israel como se esse Estado sequer devesse existir. Né? Enfim, a coisa é muito pesada aí nessa situação. Aqui, nossos encontros abertos aqui dentro dessa plataforma é mais complicado. A gente precisa ficar escolhendo, isso atrapalha muito, inclusive, o raciocínio, porque a gente precisa ficar escolhendo as palavras, né? Dependendo do que você falar aqui, aí tem toda uma patrulha, né, para segurar. Se você não quer passar por esse constrangimento dessa patrulha toda, eu gostaria de fazer um convite. Calma que tem o assunto principal, a gente vai falar aqui, olha, sobre esse tema aqui, né, que é o que está acontecendo ali, a grande iniciativa que houve por parte de políticos, mas principalmente de jornalistas brasileiros, aliás, de uma pessoa específica, que é o jornalista Paulo Figueiredo. A gente vai trazer esse assunto agora, ainda aqui nessa sessão. Então, fica com a gente aqui. Mas eu gostaria de convidar, nesse momento, se você gosta desses assuntos que nós estamos tratando aqui, eu vou pedir para você dar like, se inscrever e compartilhar, tá? Mas eu vou pedir, principalmente, aqui, se você puder, considere participar do nosso clube de membros. Eu vou te fazer esse convite, basta você digitar patriadefesa.com.br, você vai cair na nossa página super simples aqui, ó, e você pode fazer uma assinatura semestral, anual, ou até uma assinatura mensal, desde que você tenha aí, é preciso para fazer assinatura mensal, algum tipo de cartão de crédito. Né? E assinando a plataforma, você recebe o e-mail da nossa equipe com as credenciais e você passa a ter acesso à nossa plataforma Pátria e Defesa PP, onde nós temos uma inundação de vídeos ali. A nossa plataforma não é um projeto do futuro, é um projeto do presente. Né? Nós já estamos aí, estamos caminhando para 2 anos de aniversário da plataforma, desde que nós fomos censurados nas plataformas, né? Nós criamos a nossa própria plataforma, e lá, tanto nós temos uma produção de mais de 3 a 4 mil vídeos ali,
mais de 5 mil artigos já publicados na plataforma, todos voltados à área de geopolítica, defesa, assuntos militares e política nacional, toda essa situação que ocorre no Brasil e no mundo. Tem também uma área específica com mais de 200 vídeos, onde nós falamos, por exemplo, só sobre essa questão de soberania pessoal e de sobrevivência a tudo isso que está acontecendo no mundo. Porque é comum os canais trazerem essa problemática, né, enquanto notícia, e muitas pessoas apenas se angustiam com o que está acontecendo. Mal elas sabem que elas também podem reagir a isso, se protegendo e se preparando para tudo que está acontecendo. E nós temos, por exemplo, uma playlist que é um presente da minha parte para os nossos inscritos, só sobre soberania pessoal. Desde a parte de como você tem mobilidade no mundo em caso dessas situações acontecendo, né? Também como proteger, se proteger do ponto de vista financeiro, como obter, por exemplo, uma questão de sobrevivência, inclusive pessoal, muito útil, por exemplo, se nós observarmos o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, mas também sobre esses assuntos que estão em potencial no mundo, até a possibilidade de uma terceira lutaria mundial. E aí, como você proteger suas finanças, seu patrimônio, como você se preparar em termos de soberania, enfim, para a tempestade que se aproxima. Se você é como eu, brasileiro, já sabe que ela já chegou, mas o mundo todo ainda está um pouquinho relaxado em relação a isso. Então, tem todo esse material lá. Mas não é só isso, tá, pessoal? Tem muito conteúdo. E detalhe, fazendo parte aqui da família Pátria e Defesa, você também incentiva uma reação necessária em prol da liberdade de expressão, pois enquanto plataformas aí globalistas censuram à torta e à direita, aqui é uma iniciativa onde você vai sempre ter uma informação que é direcionada a você, que é nosso inscrito aqui do canal, e principalmente a quem é um assinante ali, né, um usuário assinante da nossa plataforma. Legal? Tem muito conteúdo lá, eu convido vocês. Bom, mas recado dado aqui, eu te convido. Se não for para você, isso não tem problema. Só dá like, se inscreve e compartilha, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, que eu considero o assunto principal, e já linkando, né, com aquela visita do William Burns ali à Europa para resolver problemas ali da questão de Israel na faixa de Gaza e com toda essa questão do Oriente Médio. Olha, a gente sabe que existe uma capilaridade de influência dos Estados Unidos em todo o mundo. Ele é o xerife, né, do mundo livre, vamos colocar assim, e conquistou isso a partir do seu poder econômico e do seu poder bélico e da sua própria estrutura. Ocorre que, ainda assim, a posição ocidental, em termos de defesa e liberdade, é muito superior a todas as outras opções que nós temos atualmente no mundo. E os Estados Unidos segue como farol da liberdade. Porém, é óbvio que, enquanto Estado, sempre haverá controle, principalmente para o bem ou para o mal, mas muitas vezes para o mal, sobre essas mesmas liberdades. Esse debate acontece hoje nos próprios Estados Unidos, que ainda se esquiva de enxergar que esse problema é próprio deles também, lá internamente. Mas está vendo no laboratório de censura que ocorre hoje no Brasil algo assustador que gostaria de evitar. Apesar de que isso, nesse exato momento, também já ocorre lá em maior ou menor proporção, diga-se de passagem. Mas as iniciativas que ocorreram, principalmente a partir daquelas pequenas caravanas, né, de políticos do Brasil indo aos Estados Unidos denunciar o que está acontecendo internamente no Brasil, tem surtido efeito, tem escalado. Aquilo que começou, e eu lembro bem dessa fase, porque eu fui um dos poucos que apoiei isso lá atrás, muita gente criticava, aquilo que começou ali com o jornalista Paulo Figueiredo, o jornalista Alan dos Santos, a deputada Carla Zambelli, naquelas primeiras visitas ali inicial, se transformaram em caravanas muito mais volumosas, com dezenas de parlamentares brasileiros indo ali ao encontro, passando pelaquela fase onde esses parlamentares brasileiros, acompanhados desses jornalistas, fizeram essa denúncia na frente do Capitólio, ali, numa posição estratégica, e, na sequência, chamando a atenção dos defensores da liberdade, olha, trouxe para dentro dessa batalha simplesmente o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk, que, ao dar holofote para isso, chamou a atenção da própria política americana. Bom, isso escalou de uma forma que eu acredito que o ápice disso, pelo menos até o momento, foi a audiência no Congresso americano, onde nós tivemos a participação de um jornalista americano, o Michael Schellenberg, responsável pelo X-Files ou Twitter Files, né? Tivemos ali o CEO de uma rede social importante, o Rumble, uma rede de vídeos
similar ao YouTube, menor que o YouTube, mas está lá trabalhando pela liberdade e explicou para o Congresso americano, para o povo americano e para o resto do mundo por que saiu do Brasil, porque não queria seguir ordens que o seu jurídico consideravam ilegais, né? E, por fim, o terceiro depoimento, no meu entendimento mais importante, do jornalista Paulo Figueiredo, onde deu um show ali. A gente já falou sobre isso aqui, falamos no dia, e, como eu sempre vinha nesse apoio, né? Outros parlamentares brasileiros fazem parte desse processo também, o deputado Eduardo Bolsonaro, principalmente ali o deputado Gustavo Gaia está muito empenhado, o senador Girão, outros, vou esquecer alguns nomes, não vou citar todos, mas outros estão se juntando a isso. Mas a grande questão é que, dadas as denúncias que foram feitas e os documentos solicitados pelo Congresso americano à rede X do bilionário Elon Musk, que foram entregues, revelaram as ordens que nem a justiça, nem o povo brasileiro tinham acesso durante todos esses anos. Não é só de agora, não foi só referente a 8 de janeiro de 2023, não. Desde 2019, sobre aquela questão dos inquéritos ali, né? Onde se passou a censurar as pessoas meramente com ordens mais simples e sem o devido processo legal. Tudo isso veio à tona e disso está gerando repercussões internas, ao ponto de que a última iniciativa agora foi o documento, né, enviado pelo Congresso americano, que é esse documento aqui, solicitando e dando prazo ao FBI, a Polícia Federal Americana, para quem não sabe a relevância, informasse ao Congresso como se dá formalmente essa colaboração. Isso tem um potencial gigantesco de trazer principalmente retaliação àqueles que ultrapassaram a lei no Brasil e o devido processo legal. Vamos ver. Não é hora ainda de celebrar, mas é hora de saber que algo externo, com o potencial de criar uma verdadeira situação, um constrangimento, e até mesmo um freio ao arbítrio no país, já que essa cruzada é em favor da liberdade de expressão, né? Aí eu acredito que essa talvez seja hoje a maior cartada para livrar o povo brasileiro dessa opressão sistêmica que nós estamos vivendo, em nome de uma pseudo, né, proteção à democracia. Vamos ver. Aqui eu acho louvável e acho importante. Se você quiser saber exatamente sobre isso, eu recomendo até que assista lá o último vídeo, inclusive, do Paulo Figueiredo, onde ele detalha e ele faz a leitura e a tradução sobre as questões para o Congresso americano, para as comissões que estão investigando. Não se trata isso como uma suposição, é bastante, inclusive, agressivo o debate, né? A própria carta já é no sentido de que essas violações estão ocorrendo, e o ápice disso, e o que gerou esse documento, é o fato de o FBI americano ter, para auxiliar autoridades brasileiras, ter, na versão da própria carta, tá? Tentado intimidar ali residentes legais nos Estados Unidos. Foram 2 pessoas, eu não sei quem é a segunda, mas uma, sabidamente aqui, é o próprio Paulo Figueiredo, que contou publicamente que recebeu um telefonema de agentes ali, do qual ele entendeu como uma intimidação, né? E isso é muito grave. O Brasil já não leva muito a sério, a gente já banalizou. Nesse mesmo dia que a gente está falando aqui, no dia anterior, teve mais uma ação de perseguição a cidadãos brasileiros, né? Mas a gente vê que lá ainda se leva um pouquinho mais a sério isso. E como o grito interno da população brasileira diante das suas autoridades no Brasil não está sendo levado em consideração nem pela mídia e nem pela política, foi necessário contar essa história lá fora, né? Para ver se esse socorro e esse constrangimento faz a coisa voltar para os eixos no Brasil. É óbvio, é um caminho, e no meu entendimento, talvez um caminho que tenha possibilidade de dar certo, já que internamente o sistema está todo tomado internamente, praticamente dos 2 lados, está todo mundo lutando pelo seu. Então é preciso, talvez, alguma coisa externa para, pelo menos, o pessoal criar um pouquinho de vergonha e dizer o seguinte: olha, o sistema é muito forte no Brasil, mas tem que levar em consideração o povo que está aqui embaixo, né? Vamos lá. Eu acho que essa é uma das maiores possibilidades. Deixa aí a opinião. O que você acha disso? Você acha que tem sentido isso? Eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso. Tá? Nós estamos aqui nessa estreia aqui de sexta-feira. Deixa a tua opinião.
será mais rápido do que o normal aqui, né? Eu quero desejar a todos os amigos aqui um excelente final de semana. Lembrando que amanhã, sábado, nós teremos a nossa live de membros, como de costume. Lá sim a gente pode discutir todos esses assuntos e muito mais, com muito mais abrangência, né? Quero também deixar aqui minha solidariedade aos meus irmãos compatriotas do Rio Grande do Sul, que, olha, não está dando trégua, né, pessoal? Subiu de novo lá, a chuva aumentou novamente, e áreas que nem tinham sido alagadas na primeira fase voltaram a ser alagadas. Então, minhas orações aqui ao povo do Rio Grande do Sul, né? E a gente fala mais amanhã também sobre isso. Hoje, mais do que nunca, se sabe que boa parte daquilo ali poderia ter sido evitado se a devida prevenção, se os devidos recursos que foram alocados para isso tivessem sido utilizados. Tem responsável sobre o que aconteceu ali. E não é São Pedro, não, como se fazia pensar lá no início, né? A coisa poderia ter sido mitigada. Bom, convido você a participar com a gente da próxima live de membros. Se você quiser participar aqui do Clube de Membros, vou só colocar mais uma vez aqui, só para lembrar aos amigos, né? Quem quiser participar do Clube de Membros, basta entrar aqui, colocar rapidinho, patriadefesa.com.br, faz uma assinatura semestral anual ou uma assinatura mensal, logo aqui embaixo, e a gente se encontra amanhã. Sábado também tem live aberta e, na sequência, nosso encontro, a live de membros, que é transmitida dentro da nossa plataforma aqui, ó, Pátria e Defesa app, no nosso auditório. Aliás, se você quiser conferir as duas últimas, quando você fizer a assinatura, aqui já estão as duas últimas lives de membros, que foram de quarta-feira, mas tem muito conteúdo aí, são milhares. Tem muito conteúdo de artigo, todos os materiais que nós tratamos aqui nesse nosso encontro, e também o material de vídeo, né, que nós tratamos fora da curva, está todo aqui dentro da nossa plataforma, legal? Então, dá essa força e também colabore com um trabalho legítimo, né, dentro da questão da luta pela liberdade de expressão. Todo mundo clama que quer ter um lugar, né, onde estar, onde falar, onde poder ouvir o assunto de forma interessada em você. Se tem um lugar onde isso acontece, é aí na nossa plataforma Pátria e Defesa app. Gostou? Dá like, se inscreve, compartilha. De coração aqui eu desejo a todos os meus amigos e irmãos aqui, a família Pátria e Defesa, ao Clube de Membros, um excelente final de semana. Nos encontramos no próximo vídeo live. Um forte abraço, pessoal. Fui. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre os assuntos que nós tratamos aqui. Eu leio tudo, tá, pessoal? E aí a gente vai debatendo aí nas